ritmo do pagode que a gente volta pro Gazeta Esportiva, que a gente começa essa semana em alto estilo no Gazeta Esportiva com o retorno dele. Celso, botou o Celso. Celso Cardoso, voltou sexy das férias, esqueceu de abotoar a cara. Ritmo de férias ainda, né? Tava barbudo, gente. Ele falou assim, não sei se a nossa superintendente vai deixar eu ficar de barba. Pois é. Aí ele fez devia a barba. ter consultado, né? Devia, tava barbudo, tava bom, tava bom, Garrafa? Estilo, né? Estilo próprio. Estilo, é isso aí. Olha, pessoal, a Gazeta Esportiva de hoje está sensacional. A gente vai ter um programa daqueles, recheado de gols, recheado de polêmicas. Mas antes de ver a rede balançar, preste atenção nessas dicas. Vem aí a grande premiação dos melhores do futebol. 16º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Beleza, galera? A gente está de volta chamando o árbitro de vídeo do Gazeta Esportiva e também a sua participação através da enquete do dia. Toda rodada... Não, era para eu ficar na outra câmera, eu errei, desculpa. É nessa daqui, na outra, Ricardinho, nessa daí. Toda rodada tem polêmica e com essa não foi diferente. Olha o nosso árbitro de vídeo, aê! A gente quer saber de você que está nos acompanhando o seguinte, os erros do VAR, olha o nosso VAR aqui, eles são por incompetência ou por má fé. Nossa, mas não tem outra opção? Por burrice? Não, aí é incompetência. Incompetência. É por incompetência ou por má fé. Aí não tem opção de ir, Celso. Essa enquete é um pouco má, né? A enquete é que nem o VAR. A enquete é como deveria ser o VAR, para não deixar dúvida. Ou é uma coisa ou é outra. Vamos acionar o nosso recurso eletrônico aqui, ó. Vamos acionar o nosso recurso eletrônico aqui, o nosso VAR. Ô, VAR, cadê o nosso VAR? Aê, VAR do Gazeta Esportiva. A nossa enquete do dia é legal? É legal? É... O VAR tá funcionando direitinho no futebol brasileiro? Não, não tá. Então você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva também, viu? Muito bonitinho. E o WhatsApp, 99479-1633. Tem um monte de pergunta para esse VAR, mas vou deixar para a próxima. Quer fazer uma perguntinha pro VAR, Garrafa? Você quer? Ele faz assim ou assim, ó. Vamos deixar para depois, hein? Celcinho Cardoso de volta. Olha que cara. Olha que momento. Férias faz bem pro ser humano, né? Olha como o ser humano ainda mais 65 dias, né? Que 65 dias? Ele tá pleno, 20 gente. dias. Tá pleno. Bom, para não perder o costume, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom estar de volta. O problema não é o VAR, são as pessoas que operam o VAR. O óculos é novo? É novo também. Gente, o óculos do Celso por dentro é laranja. É laranja. Estilo. Quando o cara tem estilo... Não, mostra aqui pro pessoal. Ó, olha aí. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Dior. Demais, amei. Bom, vamos lá. O problema não é o VAR, são as pessoas que operam o VAR. Antes de subir aqui para o Gazeta Esportiva, para voltar ao ar, estava acompanhando o Manchester United de Arsenal. Teve um gol do Arsenal que o auxiliar levantou a bandeira anulando, estava errado. O lance era legal. Não durou 15 segundos a definição do VAR. A bola entrou, o auxiliar impugnou, o árbitro só ouviu, fez assim e deu gol. Ponto. Não teve toda aquela história da interpretação do árbitro olhando o VAR. Imaginava-se, quando você tivesse o acesso à tecnologia, que você minimizasse essa coisa se houve má fé ou erro. Né? E isso continua. Você vê o presidente do Palmeiras insinuando que existe um movimento para favorecer o Flamengo. Sabe, eu prefiro acreditar na incompetência. Se é pra gente má fé, você tem que provar. Você tem que trazer, olha, tem realmente um movimento nesse sentido para beneficiar o clube A, B ou C. Você traz a prova e aí já sai do campo desportivo e vai para caso de polícia. Então eu prefiro acreditar que é incompetência. A não ser que alguém prove realmente que existe má fé, má intenção e o objetivo seja beneficiar A, B ou C. Essa é a questão. Para mim, a incompetência é clara e indiscutível.
Ah, não resta nenhuma dúvida, bom retorno, Celso, para mim é realmente incompetência, não é? A gente tem a Europa como exemplo, mas eu tenho sido taxativo na minha tese aqui, o VAR deveria ser para lances definitivos. Nunca você chama o árbitro, no meu entendimento, naquela telinha para que ele tente continuar interpretando. O VAR tem que esclarecer. Fulano foi dentro, foi fora, nem precisa dessa televisãozinha. Eu entendo que seria o correto. Nós não podemos discutir o VAR. Quando há lance interpretativo, que deixem um árbitro apitar. Mas hoje é pura incompetência das pessoas que estão trabalhando com o VAR. Não é uma confusão, nem jogador sabe o que é lance de VAR. Não mudou nada, para nós não mudou nada até o VAR. Continua nada. uma bagunça. E a polêmica continua. A gente começa agora o nosso giro pelo Campeonato Brasileiro, falando do São Paulo, que no sábado encarou o líder Flamengo no Maracanã e voltou de lá com um pontinho precioso na bagagem. A equipa do São Paulo é uma equipa que tem bons jogadores, mas não precisa de fazer tanto antijogo. E o árbitro também foi conivente com esta situação. Os jogadores que estão com câimbras musculares, porque estão cansados, caem no chão e o árbitro para o jogo porque os jogadores estão com câimbras musculares. A gente fez um jogo, muitas vezes o jogo que era necessário, que foi preciso fazer. Muito inteligente foi o time, taticamente, corajoso. Tivemos chance de contra-ataque para matar o jogo também. Então acho que o time foi muito guerreiro, tiveram muita coragem, se doaram, muito solidário e mereceu o empate. Que loucura, né? Você sai de férias, acontece de tudo. Você sai da redação e vem aqui e acontece tudo. Você podia imaginar que o Fernando Diniz, quando você ia ser técnico do São Paulo... Ainda mais indicação de jogador. Mais essa ainda. Mas legal. Eu acho que o Fernando Diniz merecia mesmo a participação num grande clube de futebol brasileiro. Teve chance no Atlético, não tiveram paciência com ele. Teve chance no Fluminense, também não houve a paciência necessária. E você acha que o São Paulo vai ter paciência com ele? Se tem um time que não tem paciência, nesse momento é o São Paulo, eu já tinha feito essa conta no passado, é mais no mesmo. O São Paulo troca de técnica a cada 3 meses. É o que eu disse aí na sexta-feira. Toda então, sorte que o Fernando Diniz possa reescrever essa história de dirigentes acovardados, né? São dirigentes covardes que entregam a cabeça do treinador como se isso fosse a solução dos problemas do clube. De qualquer forma, independentemente disso, eu vejo com bons olhos a presença do Fernando Diniz. Sei lá, ele vai fazer um trabalho feijão com arroz agora nesse final de ano, tentar pelo menos classificar o São Paulo para uma Libertadores da América, empregando o estilo dele para ir começar o ano que vem. E o São Paulo tem uma cara, acho que o Fernando Diniz vai dar uma cara bonita para qualquer time que ele comandar. Talvez, com o Fernando Diniz, eu não quero ser exagerado, mas talvez o São Paulo possa reeditar o futebol que apresentava nos tempos de Lili Santana, com Miller e tudo mais. Calma, Celso. Acho que é uma chance, né? É uma possibilidade. Vamos aguardar aí. Agora, eu queria falar do português, do Jesus. Velho, vão dar uma padaria pra ele tomar conta, velho. Como fala da vida dos outros, cara? Já cuida do seu Flamengo, tá fazendo um belíssimo trabalho, tamo elogiando, mas parece que ele é Deus. Não, Jesus. Porque, mas ele tá acreditando nisso. É Jesus. Ele tá acreditando nisso. Porque o Flamengo vem fazendo esse jogo. Joga o seu jogo. O São Paulo, ele queria o quê? Que o São Paulo fosse lá, se abrisse pra ele meter uma goleada, 4, 5-0. Todo e aí, mundo achava que o São Paulo ia perder do o Flamengo. Fernando Diniz assumiu no aeroporto o time. Ele foi lá e fechou a casinha. Pronto. Fechou a casinha, arrumou um ponto. Aí, quando o português não consegue o resultado positivo, ele quer culpar o adversário, ele quer cuidar da vida do adversário. O Fernando Diniz fez o que tinha que ser feito. Não teve tempo para treinar, fechou a casinha, jogou no erro do adversário e poderia ter vencido. Ele fez muito bem em preservar apenas alguns jogadores. Pensando em Libertadores, a gente elogia o seu Jesus, mas aí ele erra grandemente quando começa a querer cuidar da vida dos outros. Sabe aquela coisa de ficar espiando por cima do muro que o outro está fazendo? Cuida do seu, português. Se está sobrando tempo, monte uma padaria, até porque nós temos uma cultura aqui no Brasil que os portugueses cuidam e muito bem das padocas. Seu Jesus. Você acha que ele iria melhor na padaria do que como treinador? Claro, um belo técnico do Flamengo, ótimo, mas não cuida da vida dos outros. Ele quer que os outros joguem o futebol para ele poder ganhar. Não, o cara foi lá e por pouco o São Paulo não ganhou do Flamengo. O VAR roubou a cena na vitória do Corinthians sobre o Vasco em Itaquera. O professor Luxemburgo não ficou nada satisfeito, né, com a interferência do árbitro de vídeo. Gaciba foi na quarta-feira fazer uma palestra para nós. E foi bem enfático, ele falou assim, o que caracteriza impedimento não é a mão, é os pés. Pô, se ele caracteriza isso e deu aula para os árbitros dele, esqueceu de dar para o Ricardo, esqueceu de dar para o Bandeira. Tecnicamente, nosso jogo hoje foi muito ruim, não gostei.
Já chamei a atenção no vestiário, parabenizei pela vitória, mas a gente tem que ser melhor tecnicamente. Tem vários confrontos aí, tem Flamengo envolvido com outros jogos aí de Libertadores, né? O mais importante é a gente fazer a nossa parte e deixar que a tabela mostre o que vai acontecer. Ô Celso, eu não vou passar aqui o programa inteiro discutindo o VAR. Eu acho que a gente já deu o nosso posicionamento, não é? Continuam as polêmicas. Eu entendo que o Luxemburgo está fazendo um belíssimo trabalho à frente do Vasco da Gama. Não é? O Vasco estava ali rodando muito a zona do rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento. O Vanderlei levou o Vasco para outro patamar. Né, para um outro patamar, tá com muitas dificuldades, mostrando aquilo que para mim não é nenhuma surpresa. E o Corinthians continua deixando a desejar. O Carille disse que realmente o time não esteve bem mesmo. Há uma resistência lá dentro do Corinthians. Eu entendo que o crédito que o Carille tem, e ele é muito grande, ele diminuiu recentemente. Com esses episódios com o Pedrinho, com o Vital, com o grupo de jogadores, alguns conselheiros lá dentro do Corinthians, algumas pessoas com força dentro do Corinthians, até o próprio Duílio, o pessoal não anda muito satisfeito com essa forma do Corinthians jogar. Está na hora, o Corinthians pode dar mais e isso tem que ser cobrado do Carille. O Corinthians tem que ter repertório. O repertório que a gente falava tanto do Felipão, o Carille, no meu entendimento, também tem que tentar tirar essa parte ofensiva do time. E hoje tem reunião do conselho lá no Corinthians. Eu acho, Garrafa, que sim, o forte do Carille sempre foi o setor defensivo. A gente não pode esquecer que o Corinthians ganhou um campeonato brasileiro assim, quando ninguém imaginava. Tricampeão paulista. Tricampeão paulista. Sabe, chegou uma semifinal de Copa Sul-Americana, chegou uma final de Copa do Brasil. É o que ele sabe fazer de melhor. Ele sabe fazer. Quer dizer, não adianta nada você trazer o Filipão e esperar que jogue como o Johan Cruyff. O Carille, o forte dele é isso. Ainda assim, você nota uma boa vontade nele em produzir um... Desculpe, só para deixar claro, essa pressão, ela é uma pressão lá de dentro, não tô eu mas aqui, normalmente, mas é uma pressão não, de quem não entende nada de futebol, muitas vezes, poxa vida. E pega os números do Corinthians pré-Copa América e depois da Copa América. O Corinthians melhorou. Isso é um trabalho que leva tempo, as coisas não são assim da noite para o dia. O trabalho do Carille é bom. A questão do relacionamento, vou deixar, você vai chamar agora essa confusão do Vital e o Carille? Aí a gente o climão, né, entre o Carille e o Matheus Vital chegou ao fim, acabou. Pelo menos foi isso que deram a entender os protagonistas dessa história nas entrevistas após o jogo entre Corinthians e Vasco. Conversei com ele quando eu decidi tirar, conversei com ele e com o Gabriel juntos. Que bom que ele ficou chateado, cara. Que bom. Né? Atleta que sai e tá tudo bom, não é perfil de campeão, não é perfil de vencedor. Acho que polemizaram um pouco não, demais, né? Pelo que eu vi aí nas redes sociais, o pessoal falando. Eu até falei para eles que teve um colega de vocês aí que foi um pouco feliz ao me perguntar se eu e Pedrinho tínhamos sentido a pressão, que foi isso que o Carille tinha falado na coletiva. Eu fiquei surpreso, fiquei chateado no momento, mas depois chegando em casa eu vi a entrevista do Carille e não foi nada disso que ele tinha falado. A culpa foi do Celso Cardoso, então. Né? Foi minha, de férias. foi da Michele. Gente, bota a culpa na empresa. Vocês querem resolver o problema de vocês? Resolvam. Né? Mas é tudo transferir, gente. Vamos chamar um pouquinho de responsabilidade. Cada um pontual. Eu errei aqui, o Carille exagerou aqui. E o jornalista falou exatamente o que o Carille falou. Tá bom. Porque sentido a pressão. E outra coisa, mostra que ele ainda tem muito que aprender. Menino. Né? Menino, tem que aprender. Afinal de contas, antes de dar a resposta... Né? Não, eu vou ver primeiro o que ele falou, vou pensar, responde de cabeça quente, é falta de equilíbrio. Falou bobagem, não deveria falar e depois se arrependeu. Essa é a questão. Se foi culpa do jornalista, se não foi, isso não entra. A gente cansou de mostrar aqui, exaustivamente, em várias reportagens, o que exatamente disse o Carille. O Carille transferiu a responsabilidade para os jogadores. Que foi o Wagner Love foi lá a público dizer que a responsabilidade tinha que ser dividida entre todo mundo. Vamos parar com essa frescura. Também. Vamos parar. Vocês querem resolver o problema de vocês? Resolvam. Agora não vem jogar pro lado de cá, ou é pra torcida, pra imprensa, não. Teve um climão mesmo. Teve sim. O Carille, nesse momento, nada que não possa ser contornado. Não, até porque também ele está aprendendo, Garrafa. Um técnico ainda muito novo, completando 3 anos. Ele começou e já começou muito bem, por mérito dele. Claro. Ele foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, tricampeão paulista, como você lembrou, tal. Ele não passou ainda por um período de crise. Saber fazer o meia-culpa, dar um passinho atrás. Isso, sabe? Então, nossa, esse tá ar do todo Carille, mundo aprendendo. Do protesto da torcida, você estava em férias, ele... Nossa, fiquei super feliz, com uma ironia, o jeito que ele falou. Só me xingaram de retranqueiro, sabe? Agora do Matheus Vital. Nossa, muito bom. Um ar...
precisa esse tom. O que é uma tom coisa tá defensiva. O tom tá um pouquinho exagerado. Vamos, sabe, recuar um pouquinho. Vamos chamar o metaforando para avaliar ali as expressões faciais do Carille. Olha que legal. Pô, sensacional. Vamos chamar ele. Porque quando ele fala desse jeito, exatamente. Nossa, que bom. Né? Que ele. Mas, na verdade, quando você dá essa entonação, que bom. Não, mas eu acho que nesse caso eu entendi o que ele quis dizer. Eu também entendi o que ele quis dizer. Foi ainda bem que ele realmente ficou satisfeito. Não, mas o jeito que se fala, Celso, o jeito que se coloca as palavras. Você tem 22, 25, 30 jogadores. Não dá para escalar os mesmos toda hora. O treinador, ele tem realmente o Flamengo consegue. Você tocou num ponto importante, é saber lidar com a crise. Isso aí. Ok. Ele tem que saber lidar com o mau momento. O diretor falou ok, né? Tem que seguir, senão ele grita na minha orelha. Amanhã não, acabou o jejum de vitórias do Santos no Campeonato Brasileiro, que já durava 4 jogos. Agora sim, agora vai. O Peixe fez o dever de casa, bateu o CSA por 2-0 e diminuiu a distância em relação aos líderes do campeonato. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o CSA. Bola na mão de Naldo na área. Pênalti cobrado e convertido por Carlos Sanches. No segundo tempo, Veríssimo e Evandro ganharam por cima e Sacha marcou. 2-0. E para Sampaoli, se continuar assim, o Santos segue na briga pelo título do Brasileirão. Nosotros jugamos como jugamos con Fluminense, muy pocas posibilidades de competir contra equipos que están muy bien preparados. Si jugamos como el medio tiempo de Gremio, si jugamos como el rato que jugó el equipo hoy, seguramente tendremos alguna posibilidad más. Não sei se foi o amuleto, mas acho que valeu a presença ontem, no último dia de férias do Celso Cardoso, na Vila Belmiro. É verdade. Lá dando um abraço no Sampaoli, no argentino, né, já para retomar. E aí o Santos encontra o caminho da vitória, foi lá no vestiário. Aí depois parece que foram para Santos, ao invés de um peixe, foi uma bela carne argentina. Celso é pé quente. Eu acho que pé quente lá com o Sampaoli e o argentino. Só sei que eu espero que dê certo o trabalho dele no Santos, o trabalho dele é competente, com o elenco que ele tem. Não adianta você. Ele tá brigando com o Palmeiras e Flamengo, que são os melhores elencos do país, os times que mais investiram. O Santos também investiu. Mas não dá para você comparar. Mas dá para começar a equilibrar um pouquinho nos jogos grandes, né? Tá devendo um pouquinho o seu Sampaoli. Mas acho que os grandes... Mas, Garrafa, o Santos, ele começou, mas tá fazendo subiu, bonito, tem, né? Essa queda, o Palmeiras teve, o Flamengo provavelmente vai ter, em algum momento vai ter. Mas se o português continuar cuidando da vida dos outros, vai O Santos está naquela fase, assim, de baixa, mas logo retoma, é uma questão de confiança. Essa vitória contra o CSA, inclusive, é vitória para retomar a confiança, para deixar o ambiente mais tranquilo. Também se perdesse do CSA, que time que meteu São Paulo? Palmeiras fez 6. Palmeiras fez 6. Mas o São Paulo suou. Se fosse o São Paulo... São Paulo perdeu pro CSA. O Celso estava pulando na cabeça. Empatou na Bacia das Almas, não foi? Sim. Bom, e o Palmeiras? O Palmeiras perdeu uma oportunidade de ouro, de colar no líder Flamengo e depender apenas das próprias forças para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Essa é a diferença que dá no final das contas, viu? A gente depender só da gente. O Verdão ficou só no empate com o Inter no Beira-Rio e teve o gol da vitória anulado pelo VAR. Tá de brincadeira. Claro que não faltou reclamação após a partida. No Beira-Rio, o Internacional começou pressionando o Palmeiras e saiu na frente com o Patrick. No segundo tempo, o William Bigode pegou de primeira e fez um golaço. Aí o lance polêmico do jogo. Na dividida entre o William e Klaus, a bola sobrou para Lucas Lima e Bruno Henrique fez. Depois de rever o lance, o árbitro anulou o gol, dando mão de William. Eu vejo a rodada da seguinte forma, analisando friamente a questão técnica. Nós mantivemos a diferença em relação ao líder, jogando fora de casa e empatando. O Palmeiras hoje está revoltado porque algumas situações envolvendo o VAR são pontuais. Para alguns clubes o VAR trabalha, para outros clubes o VAR não trabalha. Para alguns clubes é chamado VAR, para outros não é chamado VAR. Ou seja, então são jogadas pontuais, são lances em que o VAR entra para time A e não entra para time B. Não é isso que a gente quer no Campeonato Brasileiro. O presidente do Palmeiras precisa provar o que ele está falando. Não é? Em primeiro lugar, né? O presidente do Palmeiras tem que aprender a perder.
A perder. Parece que ele não sabe perder. Quando ele disputa o Campeonato Paulista e perde, ele chama o Campeonato de Paulistinha. Quando ele tá na competição, é legal pra caramba. Quando ele sai, ele começa a desdenhar. Mas meu filho, quando perde o joguinho. Mas seu filho é uma criança, ele é o presidente de um clube da grandeza do Palmeiras. Seu Gagliotti está muito equivocado e demonstra nessa reclamação desconhecimento da regra, por mais idiota que ela possa ser. A regra diz o seguinte: toda bola na mão deve ser marcada em jogada de ataque. Em jogada de ataque. Se entrar, até o Menon deu esse exemplo na coluna dele. Se entrar um cachorrinho em campo, bater na bola, a bola for na mão do jogador, e ele não tinha intenção nenhuma, a bola for pro gol, tem que ser parado o toque de mão. Isso, a regra é absurda, mas é uma regra que está em vigência e o presidente do Palmeiras não sabe dessa regra. Não sabe dessa regra. Em jogada de ataque. Jogada de ataque. Jogada de ataque. Concluiu com o gol. Ué, e não era o caso? Então, houve um toque de mão na bola, tá certo? Questão... Não há interpretação se foi intencional ou não. Toque de mão, concluiu com gol, a regra diz, tem que ser marcado. Mas aí, Garrafa, eu acho que tem um outro lance. Antes, eu acho que o Gagliotti, o que ele está fazendo é jogar para a torcida. Sim, é o que ele tem jogar feito para a sempre. torcida, mostrar que ele está lá bravo, blá, 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 aquela história toda. No lance, mas eu acho que a reclamação do Palmeiras faz sentido, porque realmente houve o toque do William. Isso não se discute. Mas acho que houve a falta nele. Sim, marca a falta, ok? Marca a falta do William. Tá perfeito. Marca a falta no William. Isso, falta no William, não tem o gol. Se o árbitro deixou seguir, aí você aplica essa regra. Que houve a vantagem? Não foi vantagem. O árbitro não houve a falta. O que o Palmeiras poderia reclamar era de falta no William. Ele queria que fizesse o gol e mais uma falta? Ele queria o gol. É a falta? Porque assim, o ápice a é o falta gol. A falta pararia o jogo, Celso. Seguir e deixou... A falta pararia. Mas como o árbitro não deu a falta... E deu a vantagem. Não, ele não deu vantagem. Ele não deu vantagem. Para ele... Não, ele não deu vantagem porque ele não deu gol, Celso. Não tem vantagem, porque não houve o gol. Mas o gol não foi o gol? Não. Ele não deu vantagem. Porque se ele deu vantagem... Como é que se houve um toque na mão, o lance ficou sendo irregular, Celso? O Palmeiras pode reclamar da falta no William. Ponto. A falta não é gol. A regra é muito, nesse caso, é muito clara. A regra é absurda. Eu não gosto, não concordo. Mas a regra, nesse caso... Vem demais, do meio Mas ela é muito clara. E o presidente do Palmeiras, ele mostra um desconhecimento, e o senhor vai muito bem no meu entendimento, quando o senhor fala que é costumeiro do Gagliotti jogar pra galera. Foi assim no Campeonato Paulista. E está sendo agora. Então, o STJD tem que chamar o presidente do Palmeiras, ele tem que provar. Como é que ele pode falar que o VAR está pitando para A ou para B? Tá todo mundo, a cada rodada, estão escancalhando com o VAR. Parece que é só o problema do Palmeiras. O presidente está de brincadeira, você denigre, e você acaba, na verdade, prejudicando a credibilidade do campeonato. O campeonato que você está disputando. E você usa uma... O campeonato para ele só vale quando ele ganha, Celso. Pois é. Aí o campeonato foi legal. Se o Flamengo ganhar, quer dizer que o campeonato está manchado. Já deu a desculpa. Pô, o Palmeiras montou um timaço, uma seleção, trocou de técnico no meio da competição. Esses erros precisam ser apontados, seu Gagliotti. Vamos esquecer o VAR. Vamos falar da realidade. O Palmeiras montou uma seleção e esse ano ainda não ganhou nada. Não ganhou nada. Entendeu? Então esse é o problema. Esse é o problema. Jogar pra galera não é legal. Não é legal. E precisa conhecer um pouquinho mais da regra, presidente. Bom... A gente continua discutindo aqui o Palmeiras, que negócio tá. Cada um tem uma opinião. Bom, a gente segue falando do Campeonato Brasileiro, mas agora do feminino. Sabia que ontem eu vou andar, não sei se tem selinho, ontem nós tivemos o segundo jogo da final entre Corinthians e Ferroviária, lá no Parque São Jorge. Melhor para o time de Araraquara, que ficou com o título. Veja com a Giovana Duarte. No jogo de ida, empate por 1-1. A decisão do Brasileirão Feminino começou equilibrada no Parque São Jorge. Diante da torcida, a primeira chance do Corinthians foi com Milene na cara do gol. 2 minutos mais tarde, Vitória recebeu na entrada da área e bateu rasteiro. Giovanna Crivellari brigou pela bola e rolou para Milene, que parou na goleira Luciana. Mas as guerreiras grenás tentaram responder. A melhor chance da equipe aconteceu depois de Barrinha receber no fundo e tocar para trás para Aline Milene, que parou na goleira Lelê. Já na segunda etapa, pressão total das corintianas do começo ao fim. A Ferroviária não ignorou apenas os 36 jogos de invencibilidade das donas da casa. Diante de mais de 6 mil corintianos, a equipe de Araraquara aguentou a pressão até o final e levou a decisão para os pênaltis. Tamires parou na goleira Luciana.
e Ingrid desperdiçou outra batida. A cobrança de Jéssica garantiu por 4-2 o bicampeonato inédito do Brasileirão. E, claro, a festa para as meninas de Araraquara. O Corinthians atacou bastante, acredito no meu ver, dentro do campo só deu mais Corinthians, mas elas foram competentes. Isso é futebol, isso é uma final. E elas estão de parabéns, mas que a gente continua, vira a chavinha, bora para a Libertadores e depois quando a gente voltar ao Paulista. Por estar nessa equipe bicampeã e com esse grupo maravilhoso. E agora que vem a Libertadores e estamos prontas. Viu a Gazeta lá, cobrindo o futebol feminino? Aqui a gente tem espaço para todos os esportes, viu? Todas as modalidades, feminino, masculino, tudo de bom. E o final de semana no Parque São Jorge também teve quebra de recorde. Mais de 3.000 fiéis tatuaram o escudo do Corinthians e colocaram o clube no Guinness Book. Não é o escudo, né, o Montanha? É o primeiro símbolo do Corinthians, é um C e um P. Para você ter noção, foram usados lá no evento, mais de 5 litros de tinta preta de tatuagem. Isso só no Montanha serviu, porque ele é grande. 12.000 pares de luvas e 3.600 agulhas e máscaras. E o nosso repórter Fernando Gavini esteve lá e acompanhou tudinho. A multidão esperava para entrar no Parque São Jorge. A longa espera continuava dentro do clube, até chegar no ginásio, em que dezenas de tatuadores viraram a madrugada gravando na pele dos torcedores o CP do primeiro escudo da história corintiana. O objetivo do evento é fazer o Corinthians entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, com o maior número de tatuagens de um clube de futebol feitas em 24 horas. A marca a ser batida é a do River Plate, com 2.830 tatuagens. Já faz alguns anos, né, que eu venho pensando para fazer esse evento. E agora com essa aproximação que a gente está tendo, que a gente vem fazendo alguns trabalhos com o Corinthians, aí surgiu, vamos fazer e vamos quebrar esse recorde. Você passou a noite inteira aqui? Sim, cheguei 7h40, saindo agora. Você chegou 7h40 da noite de ontem? Da noite de ontem. Mas valeu muito a pena esperar. Certeza que essa é a mais sofrida, meu. De todas, a que eu mais... Só que vale a pena, meu, pelo evento aqui, pelo Corinthians. Então, mais um título mundial pro Corinthians, né? Então, maravilhoso. Mas em 12 horas você ficou aqui? A cerveja ajudou nós a manter em pé essas horas aqui, conversando com o pessoal, trocando uma ideia aqui. Então, tranquilo. Um camarada falando assim, pô, brother, até pra tatuagem a gente tem que sofrer, cara. Eu falei, faz parte, cara, é um bom corintiano, é isso aí. Ao todo, 25.000 corintianos se inscreveram no evento, mas apenas os 3.200 primeiros ganharam, além da tatuagem, um ingresso para ver um jogo na Arena de Itaquera e também para a Tattoo Week, evento que acontece no mês que vem. A maioria levou a espera na esportiva, mas nem todo mundo aguentou. Esses aí deitaram no chão mesmo para tirar um cochilo. A demora na fila foi muito maior do que era esperado, porque nem todos os tatuadores aguentaram virar à noite. Um tatuador, hoje, ele tatua às vezes em média 10 tatuagens num dia, né? Um dia normal, né? Durante o horário de trabalho. E aqui o pessoal tem tatuador que chegou a fazer mais de 100 tatuagens. 24 horas, cansativo, mas pro timão, né? A gente faz de tudo. Não parei ainda. E vou continuar. E como é que fica acordada? Como é que aguenta? Muito café e muito energético. Foi nesse clima de luta, de garra e de superação que a cada atualização do placar eletrônico, a galera vibrava como se fosse um gol. Foi com uma vitória conseguida aos 45 do segundo tempo, porque foi só quando faltavam 10 minutos para o fim das 24 horas que a marca foi ultrapassada no placar. E no tempo que restava, deu ainda para ultrapassar as 3.000 tatuagens. Muito legal. E teve gente que ficou 12 horas para fazer uma tatuagem e o Montanha... Teve gente que furou a fila também?
Teve gente que furou a fila e a gente tem aqui, pessoal da nossa produção, temos corintianos, ele foi lá, fez a tatuagem do nosso Montanha, mas ele leva 15 minutos. 15 minutos. Imagina quem ficou 12 horas para fazer uma tatu de 15 minutos. Isso que é amor ao clube. Bom, muito legal, viu? Parabéns, Corinthians, parabéns. Estará agora no Guinness Book. E deram uma cutucada, né? Mais um título mundial. Ah, vai. Não, os caras que falaram, não fui eu. Ué, foi na reportagem, vocês mandam a equipe lá, o cara faz a matéria e pede pra eu comentar. Eu comentei que deram uma cutucada no rival, uai. Tá certo. Giro de notícias, vamos nessa? A gente continua falando de futebol europeu. A FIFA determinou que o Cardiff deve pagar ao Nantes o valor de 6 milhões de euros, o equivalente a 27 milhões de reais, pela transferência do argentino Emiliano Sala, jogador que faleceu em um acidente aéreo após a confirmação da transferência. A negociação, na verdade, previu o pagamento de 15 milhões de euros, mas aí o Cardiff não pagou, né, nada, porque o jogador morreu. E agora o clube do país de Gales tem 10 dias para apresentar uma apelação. O que vocês acham? Tem que pagar ou não tem? Tem que pagar. Pelo menos uma parte tem que pagar. Eu acho que Ele sim. havia sido... Uma parte. Sim, já estava firmado. Já estava firmado o Né? acordo. Paciência, acontece. Mas não tudo. Uma parte. Que termina a lei, né? Se cumpre a lei. Falando em desastre aéreo, o zagueiro Neto e algumas das viúvas do acidente com a delegação da Chapecoense em 2016 protestaram nesta segunda em frente às sedes da corretora de seguros AON e da seguradora Tóquio Marine Clean Keeling, é isso? Em Londres. Em Londres, quase 3 anos depois da queda do avião na Colômbia, porque as indenizações não foram pagas. É triste, porque há uma catástrofe, há uma tragédia e o que resta é uma indenização, né? Simples assim. Mas tem toda uma questão, porque falam assim que aquele avião não estava segurado para aquela viagem, entende? Parece que tem essa questão, então... Tem uma questão jurídica aí sendo discutida, Toda enfim. uma questão. Mas porque também assim, tem uma questão que assim, até aquele local a seguradora não cobria uma parte. E a empresa aérea não existe, esse que é o problema. A empresa aérea também não existe, olha, é uma tristeza isso daí. O técnico do River Plate, Marcelo Galhardo, vai ganhar uma estátua de 7 metros nos arredores do Estádio Monumental de Nunes. É para tanto, Celso? A obra já está em processo de fabricação e contará com uma doação de objetos de cobre por parte dos torcedores para a conclusão com 10 títulos em menos de 5 anos. El Muñeco já é apontado como o maior treinador da história do clube. A estátua deve ser inaugurada no próximo dia 9 de dezembro, no aniversário da conquista da Libertadores de 2018. Homenagem em vida, né? Sim, e não foi ele que pediu, como o Renato Gaúcho, né? Quero uma estátua, ele ganhou. Mas daí que ele pediu? Não, tudo bem, Renato só Gaúcho. tô fazendo, né? Tem que falar, mas ele Renato. merece. Em primeiro lugar, como jogador foi fantástico na seleção da Argentina. No River Plate, eu lembro de 2006... E isso que ele tá falando é um torcedor do Boca, não, gente. Isso tem que ser levado em consideração. Em 2006, eu me lembro, lembra Corinthians e River aqui? Ele acabou com o jogo, ele já era um veterano. Ele já era um veterano. Uma história fantástica no River. Ele acabou com o jogo, o Corinthians da MSI. E como treinador, o River Plate veio de uma segunda divisão. Ganhou já 2 Libertadores, sabe? Só quero ver se perder pro Boca nas semifinais da Libertadores. Se aí o projeto estátua vai dar uma miada, entendeu? Quer jogar água no shopping do River. Pode acontecer. Mas acontece que aqui no Brasil a homenagem é muito difícil de ser conquistada em vida. Então, o Renato Gaúcho eu tô brincando, eu tô brincando que essa estátua nada tem a ver com esse confronto do Boca, já está prevista para dezembro, tudo bem. Mas vai ser curioso você perder pro Boca, vai. Você pediu para a redação ter o seu nome também? Redação Celso Cardoso, você pediu? Nem morri ainda. Mas você pediu isso. Bom, e hoje tivemos o desdobramento do caso Cueva. Vocês viram, né, gente? Rodou ontem o Cueva apanhando, brigando lá numa balada. Ele se envolveu numa confusão na porta de uma casa de shows lá de Santos. Pelo menos por enquanto, o peruano vai treinar separado do resto do elenco. E o Lucas Mussetti tem os detalhes dessa história. Paulo Autori programou uma coletiva de imprensa para falar sobre o planejamento do Santos nesta segunda-feira. Só que o diretor de futebol não contava com mais um deslize de Cueva. O peruano brigou com um torcedor na última sexta em uma casa de show na Baixada Santista e está suspenso preventivamente. O Peixe analisará junto ao departamento jurídico o que fazer.
Conversei com o Cueva, como faço com todos, né? Olho nos olhos falando das coisas. Ele admitiu que aconteceu, que é um erro. Né? É isso. Acho que a gente... Aliás, essa mensagem tem que ser para todos os jogadores, né? Especialmente para a nossa formação. Pouco inteligente é aquele que não aprende com os seus próprios erros. Né? Inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E quando o assunto não foi Cueva, Autuori falou sobre o desejo de contar com Jorge Sampaoli. O técnico tem contrato até dezembro de 2020, mas ainda não decidiu se vai ficar no ano que vem. Paulo Autuori se mostrou confiante sobre a chance de Jorge Sampaoli ficar no Santos em 2020. O diretor acredita que a verdade pode fazer o treinador permanecer. O problema é que o argentino não gostou de promessas não cumpridas pela diretoria neste ano. Não, nossas conversas são sempre de continuidade, cara. Né? Se isso vai ser viável ou não, cara, depende muito daquilo que o clube puder também para ele oferecer em relação à verdade. Não estou aqui falando oferecer em relação a contratações, atenção. Ou seja, de ser claro com ele. E ele já mostrou que, pô, dentro disso, pô, ele está extremamente, repetitivo, né? Satisfeito dentro da cidade, dentro do clube, daquilo que tem feito. Poderia estar fazendo mais? Claro, todos nós podemos fazer muito mais. E é isso que se quer. Quando você perde essa exigência para com você mesmo, consigo mesmo, se complica. E essa exigência tem que existir. Né? Não só em relação ao treinador com ele mesmo, com a equipe, mas os jogadores também. Bom, primeiramente o Cueva, o jogador ele precisa ter uma noção, aliás, qualquer profissional, né? É folga dele, não é folga dele, eu acho que não é nem essa a questão. A questão é que quando ele está sob contrato com o clube, ele representa o clube onde quer que esteja. Ué, não pode sair? Não, pode sair, mas uma encrenca já é uma outra história, né? Já é uma outra história. Então, se foi ele que arrumou a encrenca, o que exatamente aconteceu? E a pergunta é, mas tinha o alguém gravando. Fosse o Neymar, eu queria ver se o Santos ia falar assim, está afastado, vai treinar em separado. O Santos já está com o saco cheio do Cueva, isso é uma coisa, ele está devendo? Está devendo, não está jogando, não está jogando. Quer dispensar o cara? Dispense o cara, mas se apegar a essa situação, que... Concordo com você, ele é a imagem, nós somos a imagem da empresa, ok, mas também errar, todo mundo pode errar. Sim, claro. Mas como é o Cueva, é muito mais fácil. Não, vamos afastá-lo, porque não foi um bom exemplo. Se fosse o Neymar, né, que tivesse tido um tipo de comportamento, que tivesse resolvendo, ou não vou exagerar, se tivesse o Cueva comendo a bola, queria ver se o Sampaoli ou o Autuori iriam afastar o seu Cueva. Não, vai ter uma multinha? Então vamos parar de jogar pra galera. Tá todo mundo hoje jogando pra galera. E outra, entendeu? O cara na verdade vai apanhar, pode ser até um não sei. Ué, você vai apanhar? Não, não vou. Sabe o que aconteceu? Não vou entrar nessa questão. Não vou entrar nesse mérito. Mas a questão... Até perdi meu raciocínio agora. O Cueva não é flor que se cheira, a gente sabe. A questão é que esse episódio pode ter sido uma desculpa. É isso que eu tô falando. É isso, tem que dar cara. Ó, o Cueva não tá jogando nada, vamos afastar o cara, vamos devolver ele lá pro time mexicano dele e os cambal. Não, espera ter uma confusão aí, essa demagogia. Não, veja bem a imagem do atleta. Ele não tá jogando a fosse o Neymar, se o Cueva estivesse fazendo um gol atrás do outro, queria ver se eles iam fazer isso com o cara. Mas... Que fique claro, ele representa também concordo o Santos. Ele representa o time, mas também... Uma situação pontual. Tudo bem que ele não está jogando há um tempão, ele não está jogando bem também, não sei, não está se desempenhando. Uma coisa, outra coisa. Tentar evitar esse tipo de situação. Eu entendo que também ele tem direito a sair à noite. Claro. Aconteceu uma situação pontual. Mas a pergunta eu faço pra vocês. Fosse ele o cara resolvendo todo jogo e ia afastar o cara? Já estão a fim de dar um pé nos fundinhos do Cueva? Pegaram essa situação. Mas aí lá na balada não iam brigar com ele. E iam passar a mão na cabeça dele ainda. E eu. O Corinthians se apresentou hoje e o Carille começou a preparação para enfrentar a Chape, quarta-feira, na Arena Condá. O quarto colocado do Campeonato Brasileiro se reapresentou com reservas no campo e clima de tranquilidade depois da vitória suada para cima do Vasco. O Timão agora soma 38 pontos, está a 11 do líder Flamengo, mas essa distância pode cair para 8, já que a equipe ainda tem um jogo a menos, atrasado da 21ª rodada.
Jogo este que será realizado nesta quarta-feira em Chapecó contra a lanterninha do campeonato chapecoense. E Fábio Carilli, mais uma vez, vai mexer no time. O treinador já confirmou, por exemplo, que Wagner Love, suspenso contra o Vasco, retorna à equipe e bancou o camisa 9 como centroavante titular do Corinthians. Love é o titular, está fazendo por merecer. Autor do gol da vitória sobre o Vasco, Ralf, que vem disputando posição com Gabriel, também deve seguir como titular. O Ralf jogou contra o Bahia, jogou lá, faz gol hoje, é da sequência. A maior dúvida do treinador talvez esteja nas outras duas posições do meio-campo. Ramiro vem jogando na vaga de Júnior Urso, mas ainda não convenceu. E Sornosa e Matheus Vital também disputam posição. O Vital me dá 1 contra 1 melhor, o Sornosa me dá uma bola parada melhor, me dá um jogo mais trabalhado, né? Então eu tenho essas duas opções sem mudar a formação tática da equipe. Fábio Carilli deve definir a equipe no treino desta terça-feira, antes da viagem para Chapecó. Jadson, com 3 cartões amarelos, é o único suspenso para o jogo na Arena Condá. Depois de enfrentar a Chape, a delegação do Corinthians seguirá direto para Porto Alegre, onde no sábado encara o Grêmio. Está chegando o dia da maior premiação do futebol brasileiro, o Troféu Mesa Redonda, 16ª edição, que vai premiar os melhores do ano, os grandes destaques de 2019. As votações já estão abertas, troféumesaredonda.com.br. É o Oscar do futebol e a Luxcolor está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Luxcolor, a tinta da pintura inteligente. O São Paulo também se reapresentou hoje visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Sábado o Tricolor recebe o Fortaleza de Rogério Ceni, mas o jogo não vai ser no Morumbi, vai ser no Pacaembu, já que o Morumbi vai receber o show do Iron Maiden, Celso. No São Paulo, a palavra da moda é adaptação. Afinal, o Tricolor está de técnico novo e que tem uma forma toda particular de jogo. Com Fernando Diniz, a ordem por aqui é valorizar e muito a posse de bola. Ele está transmitiendo boas sensações a todos. A sua ideia de jogo é uma grande ideia de jogo e nós estamos contentos com ela. E agora, mais que nunca, com este novo treinador, temos que sacar todo o melhor de todo o time para melhorar. Por falar em adaptação, Juanfran, que está há 2 meses no Brasil, já se sente literalmente em casa. Está gostando muito, é diferente lá, porque é diferente, mas porque seja diferente não tem que ser pior nem melhor. Só posso falar coisas boas do campeonato e que é campeonato muito complicado. Em todos os campeonatos em Europa sempre há 2, 3 times mais importantes e que 2, 3 times que optam no campeonato. Aqui há muitos mais. Nem a troca constante de técnicos no futebol brasileiro e principalmente no tricolor tem incomodado o espanhol. Lá na Espanha a melhor pode ser pouquinho mais diferente, mas hoje em dia em todas as ligas não há tranquilidade. Agora estaban falando que en España hai 4 entrenadores que están pendentes del próximo jogo, que si no ganan el próximo jogo los times poden mudar. Es futebol. Já adaptado ao futebol brasileiro, Juanfran sabe que o time precisa mudar a postura e de forma muito rápida. Afinal, a cobrança por bons resultados no tricolor é grande e imediata. Todos temos que fazer muito mais e agora mais que nunca a torcida tem que estar mais unida ao time, mas nós temos que transmitir essa energia dentro do campo à torcida, para que eles sentan que nós trabalhamos para eles e para o melhor para eles. 2 coisas importantes do São Paulo. Em 2 meses de São Paulo, o Juanfran está falando melhor português do que o Lugano, que está há 10 anos no Brasil. E hoje, Celso, quando você falava que aos poucos o Diniz vai começar a dar aquela forma de jogar, já vai ter dedo dele contra o Fortaleza. Hoje ele dividiu o time em 2, né, reservas titulares, treinou os 2 times, já com aquela saída dentro da área. Você já vai ver o São Paulo, ele trabalhou demais isso, com posse de bola, a gente vai ver novidades contra o Fortaleza. Não, e olha que louco, né? Você sai de férias, aí o Diniz vai pro São Paulo, Rogério Ceni volta pro Fortaleza. Cai, porque o Ganso derrubou.
O Oswaldo caiu, o Abel assumiu o Cruzeiro. O Abel assumiu o Cruzeiro. E tudo foi nessa última semana, praticamente. O Mano tava aí? Já tá. Não, nem lembro mais. Enfim. O Mano ganhando 5 seguidas, você não ia imaginar isso? Não dá. E vai saber o que vai acontecer daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos. Ai, gente, não fala assim que me dá uma necessidade. Vídeos do WhatsApp. Pode pôr na tela. Boa noite, Michele, Garrafa, Celso, sou o Nilton aqui da Bela Vista. Na minha opinião, não vamos dizer que os árbitros sejam incompetentes, mas que estão falhando uma barbaridade, e isso estão. Ok? Boa noite a todos. Boa noite, amigos do Gazeta. Meu nome é Valmir, falo da Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo. Na minha opinião, o VAR virou um cabelo de emprego. São pessoas incompetentes que operam o sistema. Boa noite, Gazeta Esportiva. Aqui é o Edson, falo de Jardim Vista Alegre. O problema não é o VAR, é a incompetência das pessoas que operam o VAR. Olha que ótimo! Que voz com firmeza. É isso aí. Sorriso. É isso aí. Gostei do na óculos TV, também, o seu laranja dele branco. O resultado da enquete, perguntamos se os erros do VAR são por incompetência ou má fé, e a maioria respondeu incompetência, 82% dos votos. Tem incompetência até para ter má fé. Entendeu? Gente, a gente encerra o programa de hoje, lembrando que tem show de bola ao vivo às 8h30 da noite no YouTube, Gazeta Esportiva, né? E também no site gazetesportiva.com. Celso, certo, Garrafa? No Face, estarei com o Silvestre, estamos chegando a 300 mil no YouTube, hein? É hoje, vamos lá, se chegar a 300 mil, vamos fazer festinha. Homenageando o Tico Santa Cruz. Existe ainda o Detonautas? Claro que existe. Rock Clube, que completa hoje Tico 42 aninhos. Nossa. Eu gosto muito, Tico. Parabéns, Beijo. Tico.